Portanto, vamos neste momento iniciar uma sessão de vídeos de instalação e configuração do Debian, do Bind em Debian. Portanto, começamos então por realizar uma instalação do Bind 9, é como ele se chama, também do Bind 9.doc. Fazemos uma verificação ao que foi instalado e, portanto, aquilo que nós podemos então verificar é que existem várias entradas. Ele vai afetar então o AP Armor, que será então o SL Linux, ou o funcionamento do SL Linux, que vai então proteger de alguma forma as alterações que são feitas ao próprio sistema. Vai também alterar e incluir configurações no FW, portanto na firewall que o Debian utiliza, portanto, que de alguma forma trabalha também com IP tables, vai ter também o funcionamento no próprio, portanto, nos próprios scripts que colocam em cima as placas de rede, ligações também PPP, e temos depois, aqui é a grande área onde se encontra o próprio bind. Temos aqui um conjunto de ficheiros que estarão então dentro do etc.bind, onde temos então aqui, que é então utilizada, o RFC 1918 com a inclusão das zonas, como iremos ver, zonas que estão então vazias, zonas de broadcast, primeiras zonas da rede, e temos então o bind, tem então o named.conf, que é então um ficheiro que contém então a configuração, neste momento includes do próprio bind, includes para o funcionamento do bind. Portanto, se fizermos então aqui um cat a esse fecheiro, verificamos então que este etc named.conf, a única situação que tem serão então includes para estes fecheiros. Ok? Mais, o que é que nós temos também? Portanto, a zona RFC já tinha feito referência. O named.conf.local, que é também então um fecheiro que neste momento serve para configurarmos as zonas locais, portanto para redes em termos locais, e temos então aqui também como include. O include poderia neste momento carregar este fecheiro de zonas que são então da RFC 1918, ou seja, as zonas das redes privadas. Vou fazer aqui um cat ao fecheiro e um cat ao fecheiro, portanto, onde estamos então a verificar a rede privada classe A, redes privadas classe B e a rede privada para a classe C. Portanto, a definição então dessas mesmas zonas que vão então para um fecheiro, fecheiro de zona que tem a designação db.empty. Então, numa primeira situação, vamos então criar uma zona, para uma zona direta, vamos então criar esta zona que vai então trabalhar para 192.168.10.1 e vamos trabalhar para o domínio.local. O FQDN, Full Qualified Domain Name, vai então para servidor.domínio.local. Ora, a primeira situação então que vamos ter que resolver será então configurar, ok, vamos aqui, portanto 2.3, configurar o FQDN da zona no ficheiro etc barra hosts. Portanto, dentro deste ficheiro, vamos agora ver aqui o conteúdo do ficheiro. Para tal, fazemos então sudo vim barra etc hosts, e agora aqui dentro vamos então colocar conteúdo do fecheiro. Vamos então colocar portanto o FQDN para que o próprio sistema consiga resolver internamente. O que é que nós temos? Temos então o 127 para o localhost, temos o 127.1 para o apelido localhost domain.apelido, portanto seria então o inicial, e vamos neste caso acrescentar e dizer que no 192.168.10.1 vamos então ter o servidor.domínio.local e com o alias que será então o servidor. Okay?
Portanto, se realizarmos este comando, vamos gravar. Ups, ele está em read-only. Provavelmente esqueci-me de utilizar o sudo. Muito provavelmente o sudo, exatamente, portanto, sudo, ok, e vamos então inserir, e vamos então 192.168.10.1 servidor.domínio.local e tem então depois servidor. O alias será então o servidor. Portanto, vamos então gravar e neste momento, se fizermos então hostname "-f", ele apresenta este como o primeiro apelido, o D e depois o F, o A do alias. Como é que nós podemos então associar diretamente àquela informação? Se fizermos então sudo hostname e incluirmos neste caso o fkdn servidor.domínio.local e se voltarmos a repetir os mesmos comandos, ele neste momento já tem então a resolução para hostname-d, domínio e "-a". Portanto, isto é então importante para que ele possa começar a resolver, neste caso, para o próprio nome. Portanto, temos aqui a entrada 3.1, configurar o fkdn da rede 192.168.10.1. Então isto é feito desta forma. O conteúdo do fecheiro, temos então linhas acrescentadas. E as linhas que foram acrescentadas foram então estas que estão aqui. Linhas acrescentadas, ok? E temos então aqui as linhas foram acrescentadas. Portanto, temos sempre que fazer este teste para resolução, ok? Portanto, após isto, uma vez que ele já está a resolver, vamos então criar a zona propriamente dita para podermos então trabalhar. Para criarmos então essa zona, ls-al, temos várias hipóteses. Podemos, neste caso, utilizar, por exemplo, o name.conf.local e com base nisso, portanto, nós já copiamos o fecheiro name.local para original, para proteger então o backside, e aquilo que vamos fazer neste momento será então sudo vim zonas rfc não vim named.conf.local e temos então aqui as zonas. Portanto, vamos então começar por incluir aqui as zonas e começamos por dizer o quê? Zone, o nome da zona que nós queremos, portanto a zona com a qual nós vamos trabalhar vai então ser domínio.local, é este que é o domínio com o qual nós vamos trabalhar. Abrimos chavetas, fechamos a chaveta e depois lá dentro vamos então identificar o quê? Que tipo de zona é que é? Neste caso é um tipo de zona type master, ponto e vírgula, e depois indicamos também qual é o fecheiro onde podemos encontrar as zonas. Ora, se nós verificarmos, as zonas neste momento estão todas, se daqui, as zonas neste momento estão todas definidas, fizermos aqui sudo dpkg-l bind 9, todas as zonas então estão a ser então colocadas dentro. Aqui nós temos as zonas estão então todas a ser colocadas dentro do etc bind. Ok, vamos então colocar aqui uma zona também neste local. Então vai então ser para então var lib run. Aqui ver, por exemplo, o sr var run, onde podemos eventualmente colocar aqui esta informação. Vamos só depois ver
var lib, portanto não há aqui nenhum diretório onde os fecheiros fiquem, vamos colocar dentro deste local, depois já vamos alterá-los. Portanto, file, o file vai então estar dentro do etc, dentro do etc barra bind e o nome da zona. Normalmente aquilo que se faz, ou damos db.nome da zona, que seria então domínio local, e com isto ficamos a saber que se trata então de um fecheiro que contém a confirmação da zona, ou e então podemos também fazer o inverso, domínio.local.db. Portanto, normalmente está assente que o DB será então a base de dados onde está esta mesma zona. Ponto e vírgula, e não precisamos de fazer mais nada, vamos só terminar colocando um ponto e vírgula aqui nesta zona. Portanto, neste momento estamos então a criar aquilo que se designa então por zona direta. Podemos então dizer que será então zona direta portanto, do domínio, que por acaso se chama também domínio.local. Ok? Portanto, utilizamos então esta é a configuração. Eu já coloco aqui a configuração WQ. Portanto, eu posso fazer aqui agora um cat. Antes disto, vou gravar aqui este fecheiro. Temos agora 3.2. Configuração de zona domínio.local. Ok? Portanto, aquilo que fizemos foi então um vim etc barra bind barra qual era o nome? Não, era este. Named.conf.local. Ok? E agora temos conteúdo do fecheiro. Então, conteúdo do fecheiro, fazemos então aqui um cat ao named.conf.local e vamos enviar isto para dentro do fecheiro, que é então, isto vai estar no barra home, então como coisa, não há problema, chama-se então grsi.local. Ok? Portanto, temos agora aqui a configuração do fecheiro. Ok? Ok, após isto então o que é que temos? Portanto, guardamos o fecheiro e neste momento vai ser necessário utilizarmos ou criarmos então um fecheiro que tenha a designação de local, domínio.local.db. Portanto, vamos ter que criar este fecheiro. Ora, aqui dentro podemos então verificar e podemos utilizar, por exemplo, ou este que se encontra aqui como origem. E reparem que neste momento vamos também utilizar a opção copy-va. Este fecheiro neste momento é lido por toda a gente, o que não é conveniente, porque temos também que fazer o chroot, portanto, ou seja, temos que trancar, iremos fazer isso mais tarde, ou seja, de forma a que, a não ser o próprio serviço named e o root possam ler a informação, caso contrário, alguém que aceda ao servidor poderia ler os registros que são colocados dentro desta, portanto, que estão a ser servidos pelo named, pelo DNS. Então, aquilo que vamos fazer o sudo copy-va e vamos utilizar, por exemplo, o db.127 para a rede local e para o nome que nós tínhamos dado há pouco, que era então domínio.local.db. Portanto, ele copia o fecheiro e agora vamos então editar este mesmo fecheiro. Vamos então editar este mesmo fecheiro. Portanto, estamos então 3.3. Portanto, utilizar ficheiro existente que servirá de base para a construção da zona. E, portanto, aquilo que fizemos das zonas da zona. Aquilo que fizemos foi então isto. Não é? E agora 3.4
4, vamos então editar o fecheiro domínio.local.db. Então sudo vim domínio.local.db. Ok? Temos agora aqui conteúdo do fecheiro. Ora, vim domínio. Portanto, tinha sudo, não consigo fazer nada. Preciso realmente aqui do sudo, senão não consigo fazer. Portanto, temos então aqui o fecheiro. Temos então o primeiro campo, que será o TTL, quanto tempo é que ele vai manter os registros. Temos agora aqui o arroba, em que ele vai responder exatamente à zona para a qual está definido. E agora temos aqui in Start of Authority. Start of Authority é então um resource record que indica quem é neste caso, o responsável por esta zona. E aqui vamos então escrever que será então o que nós tínhamos definido no FQDN, que será o servidor.domínio.local. Atenção que ele termina com o ponto. Depois temos então, normalmente, o endereço, que neste caso é separado por ponto, porque o é utilizado para designar portanto, o próprio nome, e temos o próprio nome, portanto, ele vai ler o próprio domínio, e neste caso vamos então utilizar, podia ser então webmaster ponto e depois domínio.local. Ok? Seguidamente temos então a serial. O que é o serial? O serial, neste caso, é utilizado, nomeadamente quando temos um named, ou um servidor que é escravo ou que é secundário e que vai, portanto, atualizar as suas próprias zonas, lendo as alterações que são feitas a este fecheiro. Portanto, normalmente aquilo que sucede é que é colocado a data em que estas alterações são feitas. Portanto, 2006 de 12, hoje é 26, e diremos então que é 01. Portanto, o que é que sucede? Se tivermos que alterar este número de série novamente, será então a 2, etc., ou então o dia, e o servidor slave vem ler este fecheiro, lendo o fecheiro verifica que o número é diferente e então carrega as zonas. As zonas que foram, entretanto, volta a carregar todas as zonas. Portanto, neste caso temos o tempo em segundos, quando é que é o refresh, isto pode ser em minutos, em horas ou em dias também. E agora temos aqui, neste caso, o apontador para onde ele vai então, portanto, neste caso, enviar o fecheiro. E essa zona será então colocando o seguinte. Este arroba vai então designar que estamos a trabalhar neste momento para a zona domínio.local, mas podemos, em vez de fazermos isto, definir então que estamos então a trabalhar para o domínio.local, domínio.local, ponto, e ele vai estar in name server, ok? E depois, não, isto não pode ser assim, pode ser o arroba, vou colocar o arroba antes. E vamos então aqui, em vez do localhost, vamos então definir que será então o servidor.domínio.local. Aqui vem então, ele tem automaticamente também a zona reversa. Vamos colocar aqui um comentário. Atenção que os comentários dentro deste fecheiro são feitos com ponto e vírgula. Portanto, estamos então a comentar esta informação. Aquilo que podemos de facto fazer, portanto, aquele PTR é um registro para IP, para uma resposta reversa. Depois já iremos configurar num outro fecheiro. E aqui vamos então identificar em que IP é que se pode encontrar esta zona. Portanto, ele está então in address. Desculpem. Será então isto. Será então aqui primeiro o nome. Portanto, servidor.domínio.local.
ou e então, para ele poder construir isto tudo, servidor apenas, in, address e agora o IP 192.168.10.1, onde ele vai então encontrar. Portanto, resumindo, aqui no arroba nós podemos então colocar o FQDN, portanto, do servidor. Uma vez que ele já está a resolver, não será necessário. Este é o Start of Authority, que é a resposta que vai-nos então identificar por onde começa então todo e que é o responsável por todo este domínio, portanto é este o servidor. O e-mail para quem enviar caso exista algum problema. Depois o número de série, que neste caso em zonas estáticas não é assim tão importante, e uma vez que não temos nenhum servidor secundário, portanto não vai haver nenhuma pesquisa, mas que deve ser colocado de acordo com o dia em que é alterado. Depois aqui tempos de cache de refresh em que o próprio TTL pode então, o time to live dos registros podem ser portanto, eliminados e podem terminar. Depois, a identificação do NS, que é então um name server, que é um name server para esta zona, que normalmente é o mesmo é do FQDN do Start of Authority, mas pode não ser se for um servidor secundário. E depois a identificação então do IP. Vamos agora guardar o fecheiro e vamos então reiniciar o serviço. Então fazemos sudo service sudo service bind 9 restart. Ok? Ele reiniciou o serviço e vamos verificar, se fizermos aqui um netstat -ant p para o grep para o porto 53 e vamos então verificar que neste momento nós temos o serviço para qualquer uma destas zonas e está inclusivamente, portanto aqui para a zona onde está no listen, ele está então à escuta de qualquer que seja o pedido para o porto 53. Portanto, este é o IP em que está à escuta, isto aqui será as redes que estão então neste momento à escuta. Quer isto dizer que se nós fizermos agora aqui um dig at e então indicamos onde é que vamos fazer este dig. Vamos então fazer o dig, neste caso ao IP 192.168.10.1 e vou à procura de qual é que é o IP do registro A para o servidor.domínio.local e ele então dá-me answer, não me está a dar resposta nenhuma. Fixe. Não me está a dar resposta nenhuma. Ele não me está a dar resposta nenhuma. Temos então aqui a query, temos então aqui o answer e ele não está a dar resposta nenhuma. Porque deve ser o AP Armor. Espera lá, deve ser o AP Armor. Só um bocadinho. Portanto, o problema estava realmente numa configuração errada aqui do domínio e do servidor com o inaddress e neste momento, com esta configuração, o sistema já responde, como podemos ver. Portanto, vamos então fazer aqui um dig at e neste momento temos então aqui a resposta. Portanto, isto é aquilo que é feito. Copy. Portanto, fizemos então aqui uma pesquisa a este IP. Pedimos qual é o registro para o IPv4A para este FQDN e ele dá-nos então aqui esta resposta. Portanto, este neste momento é o conteúdo domínio.local. Temos então agora aqui o conteúdo do fecheiro, que é então este, não é este, faz mal, faço já aqui o outro. Portanto, o conteúdo do fecheiro é então este que está aqui. Ok, eu vou copiar isto tudo. Copy. Pode ir com a zona reversa, se bem que a zona reversa depois vai ser configurada noutro local. E temos então aqui, portanto, esta linha está comentada. Portanto, comentada. E temos então aqui, depois, isto é o 3.5, que é então realizar o pedido ao servidor, portanto, por resolução, portanto, um pedido direto ao servidor, portanto, pedido direto que diz então, ou que será então para nós estarmos, portanto, ok. Portanto, temos então agora aqui esta configuração.
realizamos então o pedido direto, temos então aqui a resposta e se nós pegarmos agora aqui num cliente, eu penso que era esta a rede, qual era a rede, qual é o cliente agora que fica com a rede, ipconfig barra all, ipconfig barra all, ok. Portanto, ele está dentro da rede. Vou fazer aqui um service, ipconfig release e um renew. Fazer aqui um flush DNS e vamos agora ver o que é que sucede em termos de pedido. Portanto, ele já está no domínio. Fazer aqui um IP config flush DNS para limpar a caixa, se bem que ele não deve ter qualquer informação. E agora vamos ver como funciona, colocando aqui o Wireshark a funcionar. Vamos então ver o funcionamento do DNS, como é que ele é feito. Portanto, vamos, isto não deve haver muito tráfego, vamos então já pôr isto a gravar e neste momento vamos então fazer um ping. Se eu fizermos agora aqui um ping ao servidor.domínio.local, o que é que vai acontecer? Portanto, quando fizermos então Enter, isto são tudo pedidos. Ok, eu vou começar outra vez do princípio. Parar, para outra vez a gravar, continue without saving, yes. E agora vou então fazer aqui o pedido, fiz um Enter e portanto vamos agora perceber o que é que está aqui a ocorrer. Portanto, neste momento, a primeira coisa que acontece quando estamos a trabalhar então com o DNS está então a trabalhar no Layer 4 e Layer 3. Temos então aqui o pedido para já em MAC address de origem, portanto este é o MAC address A44F, portanto a mesma máquina do outro filme. Temos aqui o source. Temos então o IPv4, portanto um pedido do 10 para o destino 10.10.1, porquê? Porque está definido como sendo este, portanto, é neste momento o servidor de DNS ao qual ele vai fazer o pedido. E então temos aqui o pedido. Temos então o pedido feito em UDP, User Datagram, na porta de domínio 53 e foi feito no caso do cliente através da porta 1328. E o que é que acontecemos? O que é que aconteceu? Temos aqui o Domain Name Query. Foi aquilo que foi feito. E o que é que foi em termos de query? Como nós fizemos então um ping ao servidor domínio.local, este computador, o XP, não tinha ainda conhecimento de qual é que era o IP. Então foi fazer o pedido e perguntou o seguinte: olha lá, qual é que é o host address IPVA, portanto IPv4, para este computador. Portanto, é este o pedido que está aqui a ser feito. Posteriormente, temos agora aqui a resposta, neste caso do servidor, e a resposta do servidor, aquilo que vai acontecer é que temos então o source, que vem então do servidor 10.1 para o 10.10, o cliente, e a informação que vem, temos aqui a pergunta inicialmente e agora temos aqui a resposta do próprio servidor. Aquilo que ele diz é o seguinte: olha, o servidor.domínio.local tipo A tem então este IP. O address que tu estás a procurar é este. Portanto, este é então o IP que tu deves procurar. Quem é que é o servidor autoritário? E então aqui vamos então verificar que o domínio ao domínio.local que está então no name server, o name server é o servidor.domínio.local, portanto aquilo que tivemos a configurar. E portanto verificamos então o funcionamento do DNS. Depois temos então os pedidos então estabelecidos ou efetuados pelo cliente e depois a resposta do ICMP por parte do servidor. Ok, vamos agora, só para antes de terminarmos o vídeo, vamos aqui fazer o seguinte: vamos então incluir, neste caso, uma outra máquina que não exista, ok? Vamos supor que seria um servidor www. Um servidor que vai estar então o www.registro 192.168.10.233, whatever, ok? Portanto, vamos gravar. Vamos sair, vamos então fazer restart ao serviço. Ele não tem aqui neste, deve ser neste, sudo. Ok. Isto é mais rápido se eu fizer, temos ali o sudo, portanto 118. Vamos então, ele reiniciou o serviço, podíamos também ter feito o reload, portanto neste momento nós colocamos um registro de uma máquina que não existe,
ok? Se fizermos então aqui novamente um dig ao IP 192.168.10.1, quero saber qual é o registro para, como é que eu tinha dado ali, www, não é? Se eu fizer então este pedido, ele então, ele não me está a responder, não está, esperem, ele não está a responder, este pedido ele não está a responder, sudo vim domínio, não estou a escrever, sudo vim domínio.db e portanto www, vamos colocar aqui o IP assim de outra forma, ponto domínio.local, ok, escape, vamos gravar, reiniciar outra vez aqui o pedido, voltar a fazer novamente aqui o pedido, neste caso ponto domínio.local, ok, ele continua a não dar resposta, temos aqui o in-address domínio. Aconteceu aqui, problema aqui qualquer, domínio.local ponto in address domínio.local, continua sem responder. Por que é que ele não responde? Devia de responder. O que está aqui a acontecer? Domínio.local gravar, continua a não responder. Porque é que ele não me responde? Devia de responder, está aqui o registro. Domínio está mal escrito. Domínio. Até que enfim. Ok. Portanto, neste momento, após muitas tentativas, temos então que nós colocamos então um registro e temos então a resposta do www.domínio.local. Portanto, se viermos agora aqui ao cliente e se realizarmos outra vez a mesma informação, portanto, vamos agora fazer aqui um pedido, portanto, ping www.domínio.local, ok, vamos agora realizar, continue without saving, vamos então fazer aqui enter. Portanto, neste momento acontece rigorosamente a mesma coisa, mas reparem que aparece então o ARPA aqui a tentar funcionar, porque ele dá então pedido de tempo esgotado e o que está a acontecer, vou só aqui parar aqui o último ping para percebermos, portanto, aquilo que está a suceder é o seguinte, ele foi na mesma fazer o mesmo pedido, tal como fez há pouco, por UDP, foi então perguntar qual é que é o nome do domínio.local e a resposta por parte do servidor foi a correta, portanto o DNS deu-nos então a informação que o IP para o qual tu deverias de responder, onde é que está? O IP é então este, portanto foi o IP que nós tínhamos colocado portanto, no registro. No entanto, como a máquina não existe, a partir daí o cliente tem então o IP, reparem que está então aqui a resolução, ele dá a resolução, portanto isto é a informação do DNS e depois a própria máquina, portanto através do protocolo Ethernet, vai então fazer um broadcast à procura, e agora podemos ver aqui no Layer 2 o funcionamento do broadcast, Address Resolution, ele pergunta o seguinte, olha lá, eu tenho aqui, quem é que tem este IP? Quem é que tem este IP que está aqui? Há alguém que tenha este IP, deem-me o MAC address para que eu possa enviar então a trama. Portanto, é isso que está aqui a acontecer. E vou então parar aqui o vídeo, porque já está mais que grande.